falta apenas uma semana para o Bitcoin de número 20 milhões ser minerado. 95% de todo o Bitcoin já foi criado, essa escassez programada do Bitcoin. Enquanto isso, o real, as moedas fiduciárias continuam perdendo valor. É o que vocês conseguem ver aqui neste gráfico na tela. Primeiro, a linha do Bitcoin, o supply de Bitcoin, a oferta de Bitcoin se aproximando cada vez mais ali dos 20 milhões e aqui o real perdendo poder de compra ao longo do tempo. Gráfico muito interessante e realmente, se a gente estender isso ao longo prazo, o Bitcoin não tem limite de preço porque de ganho, porque a moeda fiduciária não tem limite de perda de poder de compra. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, o preço do Bitcoin sendo cotado a 71 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, ou 375 mil reais, vamos atualizar aqui, exatamente. Então, dia de queda para o Bitcoin, leve queda aí de 1 ponto alguma coisa, quase 2 aqui em dólar no caso. Ainda tensão global, a gente viu valorização no dólar aqui, vamos ver, o dólar está aqui, então no dia uma leve valorização, o dólar que estava se aproximando dos 5, agora já começa a se valorizar. Geralmente é isso que acontece quando tem alguma tensão no mercado, quando tem um momento de incerteza, o fenômeno que a gente chama de flight to quality, o voo para a qualidade, quando investidores eles migram para os ativos mais seguros, eles querem caixa, eles querem liquidez e geralmente isso gera uma pressão de alta no dólar. E diga de passagem, as moedas piores, elas desempenham pior nesse cenário. Então, até o euro, por exemplo, se valoriza em relação ao real, né? Então, é o momento em que as shitcoins perdem poder de compra mais rápido. Isso vale também para o mercado cripto. No caso aqui, Bitcoin teve uma correção, mas provavelmente outras shitcoins tiveram uma correção ainda maior, né? Falando um pouco sobre índice de medo e ganância no Bitcoin, o Fear and Greed Index, é interessante porque ficamos bastante tempo ali na zona de medo do Bitcoin e tem vários indicadores mostrando que momentos interessantes podem estar surgindo no Bitcoin. A gente já teve uma grande correção, a gente já está há algum tempo com o Mayer Multiple, o múltiplo de Mayer aqui abaixo de 1, ou seja, quando a gente considera uma média móvel no preço do Bitcoin, estamos abaixo de 1 há bastante tempo, o que geralmente acontece em momentos de preço com boas oportunidades aí para o Bitcoin. Falando sobre MVRV, então agora ele está em 1.33, o que também denota que se aproximando ali de 1 acaba gerando, né, um cenário cada vez mais interessante. E tudo isso enquanto a gente vê na prática a escassez brutal do Bitcoin, né? É o Bitcoin de número 20 milhões. E depois disso, apenas restará 1 milhão de Bitcoins para serem minerados. E o Bitcoin tende a subir e muito, segundo aqui o post do Vinícius Bazan, se a gente considerar o longo prazo e essa equação de que as moedas fiduciárias estão colapsando lentamente e o Bitcoin ele é extremamente escasso. É claro, o disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas realmente quando a gente olha para essa equação aqui inicial, não tem como não ficar otimista com o Bitcoin. Antes de eu seguir no post, eu gostaria de lembrar que se você está querendo acumular satoshis, acumular frações de Bitcoin aí da forma mais fácil, mais tranquila possível, DCA pode ser uma opção, ou seja, compras recorrentes, e na BIPA, parceira do canal, você pode programar essas compras recorrentes com taxa zero. Então, se você tiver interesse, eu deixo aqui o link para você criar a sua conta com o meu cupom de desconto, e com o meu cupom de desconto você ganha bônus que podem chegar até um valor bem interessante aqui em reais direto na sua conta. Conforme você vai utilizando, você vai ganhando esse bônus, certo? E além disso, você tem um cartão com cashback de até 5% em Bitcoin nas compras do cartão. Também conforme você vai utilizando, o cashback vai aumentando cada vez mais, né? Conforme você vai cumprindo os requisitos. Tem todas as informações aqui no link da descrição, no site da BIPA. Então, se você tiver interesse em adquirir Bitcoin aí, fazendo seu DCA tranquilamente, sem pressa, sem medo, sem ficar preocupado, aí considere essa possibilidade aí. BIPA, o meu cupom Satoshi21 na descrição. Então, seguindo aqui com o post, a conclusão que ele tira é exatamente essa, né? A gente tem moedas fiduciárias colapsando, Bitcoin extremamente
escasso com uma demanda crescente, inclusive, realmente a conta não fecha, né? O Bitcoin precisa subir em relação às moedas fiduciárias, a não ser que algo muito grande mude aqui, né? Então, a única conclusão possível quando você coloca os dois lados da equação na mesma tela. Um ativo que fica cada vez mais escasso e uma moeda que fica cada vez mais abundante. E aqui a oferta monetária no Brasil de 2020 a 2025 mais que dobrou. A oferta monetária no Brasil em 2020 era de 3 trilhões de dólares, em 2025 7 trilhões de dólares. Então, caramba, realmente, se você não multiplicou por pelo menos 2 vezes o seu patrimônio entre 2020 e 2025, você perdeu dinheiro. E isso serve também para alertar sobre o perigo dos juros reais, certo? Porque muitas pessoas aí levam em consideração, beleza, eu estou ganhando ali 1% ao mês e tal, está tudo bem, estou ganhando uma rentabilidade bem alta, mas se a gente levar em consideração a oferta monetária, expansão da base monetária, e a gente pode analisar vários agregados monetários, M2, por exemplo, se você não bate o M2, você está perdendo dinheiro para a inflação real, que é a expansão da base monetária. Bom, então seguindo aqui, deixando claro, em 5 anos a quantidade de reais na economia mais que dobrou. Já o Bitcoin tem uma oferta máxima de 21 milhões e ainda por cima os 5% restantes vão demorar mais de 100 anos para serem minerados. É realmente incrível aí, a escassez do Bitcoin é brutal. Então, o real teve 130% de expansão de base monetária em 5 anos de oferta monetária. Se você não ganhou 130% de valorização nos últimos 5 anos, você perdeu dinheiro, certo? Você perdeu o poder de compra, né, para a inflação real, para a expansão da base monetária, para a oferta monetária. E o Bitcoin, 5% em 100 anos. Então, olha só a discrepância, a diferença, né, da questão da oferta e da demanda. Enquanto o real se expande cada vez mais, 130% de crescimento de oferta monetária em 5 anos, o Bitcoin, os próximos 5%, vão demorar mais de 100 anos. E não à toa o Bitcoin é um dos ativos que mais se valoriza aí nos últimos anos. Então, desde 2016, mais de 15.000% de valorização em dólar. É como pingar corante em um copo d'água, né? Quanto mais água você adiciona, mais diluída aquela cor fica. E quando governos aumentam a quantidade de dinheiro na economia rápido demais, acontece algo parecido. O poder de compra diminui, que é o que vocês podem observar aqui no gráfico da perda de poder de compra do real ao longo do tempo. Então, começando lá em 1994 com o Plano Real, e hoje em dia, se a gente for observar o poder de compra, esse gráfico vai até, pelo que eu estou vendo aqui, apenas até 2021, então o poder de compra que antigamente era 100, agora passa a ser 15 reais. Fonte aqui, IBGE e Banco Central do Brasil. Então esse gráfico é muito interessante e mostra a perda de poder de compra do real. Mas é importante lembrar que esse não é um problema apenas do real brasileiro. As moedas fiduciárias, de uma maneira geral, estão colapsando. O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e é por isso que ativos escassos vêm surgindo como alternativas ao sistema financeiro global que está falido. O Bitcoin ele já se valoriza ainda mais de 15.000%, como eu falei, nos últimos anos, desde 2016. Aqui vai esse gráfico do Google, e a gente tem também outros ativos escassos como o ouro, que vem se valorizando bastante nos últimos 12 meses. Mas se a gente levar em consideração aí, der um zoom out, muito menos do que o Bitcoin. Porque em termos de valor de mercado, de market cap, o Bitcoin ainda tem talvez um upside muito maior quando a gente considera o market cap do Bitcoin, que é um pouco acima de 1 trilhão de dólares. Vamos atualizar aqui, né? Porque o Bitcoin já se valorizou em relação a esse momento. A gente tem ouro a 34 trilhões de dólares de valor de mercado, de market cap, e o Bitcoin está ali na 28ª posição com 1,4 trilhão de dólares de valor de mercado, de market cap. Então, realmente, o Bitcoin precisa multiplicar diversas vezes ainda para alcançar o ouro. Nas últimas décadas, então, os governos aumentaram a quantidade de dinheiro na economia repetidas vezes. E a equação não mente. O dinheiro cada vez mais abundante gera inflação, né? Na verdade, é a definição clássica de inflação. E o Bitcoin cada vez mais escasso, aí vai se apreciando, vai gerando uma apreciação, vai
ganhando poder de compra, vai se valorizando ao longo do tempo. O preço de qualquer ativo é definido pela oferta e pela demanda. A gente está analisando aqui a oferta, então isso aqui fica muito claro, é matemática, e a dúvida fica do ponto de vista da demanda. Mas quando a gente vê notícias como o ETF da BlackRock, que foi o mais rápido da história, acumular 70 bilhões de dólares, a gente percebe que tem uma demanda crescente por Bitcoin, uma demanda inclusive institucional que vem crescendo. Por quê? Porque é um ativo descentralizado, antifrágil, que não depende de nenhum político e burocrata, e não ser diluído pela moeda fiduciária por políticos e burocratas é algo que tem muito valor. Não à toa o ouro vem se valorizando e cada vez mais pessoas tentam não depender somente do dólar. Temos grandes players aí nesse movimento, como é o caso da Rússia e da China. E aí ele faz a provocação: até onde você acha que o Bitcoin vai chegar nos últimos 5 anos? E eu devolvo a pergunta para vocês nos comentários: qual é o chute de vocês para o preço do Bitcoin nos últimos 5 anos? E antes de acabar o vídeo, alguns disclaimers: temos o grupo de WhatsApp do canal aqui na descrição, e também temos um link caso você esteja interessado em uma mentoria de Bitcoin. Você já entendeu que Bitcoin é relevante, que Bitcoin vem se valorizando e tem um grande potencial, e você quer começar da melhor forma possível, como investir da melhor forma possível, entendendo os riscos, entendendo todas as possibilidades e começando aí sem a preocupação de cometer erros, certo? E eu, com a minha experiência, farei essa mentoria individual. Caso vocês tenham interesse, cliquem aqui no link da descrição, eu posso passar valores e horários disponíveis. Então, para o vídeo de hoje é isso. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, clique no sininho e principalmente considere fazer parte da área de membros do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo e apoiar financeiramente o nosso projeto. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.